Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Engrandecido seja Deus. Aleluias. Santo é o Senhor. Glorioso e poderoso é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmã Xélia. Vamos estar dando continuidade nesta tarde. Nosso ensino sobre o princípio da criação. Princípio da criação. Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Vê aí se melhorou. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Princípio da criação. Pai do Senhor, pastora Cláudia. Capítulo 1, versículo 26. Glória a Deus. O áudio, vê se o áudio melhorou, irmãos. Glória a Deus. Gênesis 1, versículo 26. Gênesis 1, versículo 26. Nós estamos dando continuidade à aula de ontem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que move sobre a terra. Amém? A paz do Senhor, irmão Elmo. Nós vamos hoje falar sobre a criação do homem. Nós falávamos ontem sobre como Deus cria as coisas. Nós falávamos que Deus ele vai criando dia após dia. Ele cria o tempo e se coloca dentro do tempo para fazer as coisas relacionadas ao tempo. Nós falamos também que Deus ele vai trabalhar. Deus ele vai trabalhar e ele vai examinar o seu próprio trabalho. Ele vai examinar a sua própria obra, aquilo que ele mesmo fez. Ele vai estar examinando. E foi o que nós falamos ontem, a paz do Senhor, irmã Rosane. Nós falamos ontem sobre exatamente isso. Se o próprio Deus, ele examinou a sua obra, se o próprio Deus, ele fez o autoexame, sabendo que Deus é perfeito e a sua obra é perfeita,
se ele mesmo fez esse autoexame sobre ele, por que nós não fazemos? E esse é um dos princípios para nós sermos vitoriosos. Eu aprendo isso, que nós temos que examinar não somente nós, como a nós e as nossas obras, nós temos que estar examinando para que possamos estar melhorando a cada dia. Assim fez o Senhor e assim devemos nós também fazer. Agora nós vamos falar sobre a criação do homem. E criou Deus o homem, fez o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Deus não diz imagem e semelhança como sinônimos. Deus diz imagem e semelhança, ele divide imagem e semelhança, porque há uma diferença. Imagem é exterior, semelhança é interior. Quando Deus fala, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança, ele está dizendo, façamos o homem, a nossa imagem exterior e a nossa semelhança interior. E quando Deus fala façamos, ele está falando com ele mesmo, porque Deus é único. Mas Deus é único, é um único ser, um único Deus em 3 personalidades. São 3 pessoas em um. Deus é um ser em 3. São 3 personalidades em um só Deus. 3 personalidades em um só Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito. A Bíblia diz em Deuteronômio 6,4 que Deus é o único Deus. Porém, quando Deus fala façamos, ele está dizendo as 3 pessoas da Trindade, que são 3 pessoas em um. Deus é um Espírito que possui 3 almas dentro de um mesmo Espírito. 3 pessoas dentro de uma só pessoa. Deus é um espírito, ou ele é espírito, 3 almas dentro de um espírito. 3 personalidades dentro de um só ser. Para que você venha entender melhor, você pega um triângulo. O triângulo ele tem 3 retas, uma embaixo, uma assim e uma assim. 3 retas, essas 3 retas, elas vão simbolizar cada uma o Pai, o Filho e o Espírito, que formam um só triângulo. Então, aí dá para nós entendermos mais ou menos o que significa a Trindade. Também nós possamos também usar um ovo. Você pega um ovo, o ovo tem a casca, tem a clara e tem a gema. O ovo tem a casca, a clara e a gema. É um só ovo, mas dentro de um só ovo existe 3 elementos, a casca, a clara e a gema. Então, não é que nós estamos comparando Deus com o ovo, mas é para que nós venhamos entender um pouco a Trindade. Esse assunto que é muito difícil de entender, mas que é um mistério que Deus vai nos revelar e nos clarear quando chegarmos na eternidade. Nós teremos a nossa mente clara a respeito disso. Então, quando Deus fala façamos, ele está falando façamos quem? O próprio Deus, o Deus só, que é Pai, Filho e Espírito, dentro de uma só divindade. Ele está dizendo, o Pai, o Filho e o Espírito estão envolvidos na criação do homem. Então, para Deus criar o homem, envolve o Pai, o Filho e o Espírito. Façamos o homem, façamos o homem. Outra forma também, a nossa imagem e a nossa semelhança.
Então, o homem, ele é a imagem do Pai, do Filho e do Espírito. O homem é a semelhança do Pai, do Filho e do Espírito. O homem que é criado por Deus, o Adão, o original, não nós, o original, porque nós somos cópia do Adão caído. Então, o original é que foi feito à imagem de Deus. O original é que foi feito à semelhança de Deus. Às vezes nós confundimos isso. Nós pegamos o homem caído, o homem jogado, o homem, quando nós estamos no pecado, nós somos criaturas de Deus. Somos feituras de Deus. Nós só somos imagem e semelhança de Deus quando nós passamos a habitar Cristo dentro de nós. Aí nós vamos ter a imagem e semelhança de Deus. Porém, voltando aqui, o homem original foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus faz o homem, ele faz a imagem do Pai, do Filho e do Espírito. Ele faz a semelhança do Pai, do Filho e do Espírito. E ele sopra nas narinas do homem. A Bíblia vai dizer que Deus faz o homem do pó da terra e sopra em suas narinas. E o homem se torna alma vivente. E o homem passa a ter a imagem do Pai, do Filho e do Espírito. A imagem, o homem, ele é um ser tripartido. O homem é composto de corpo, alma e espírito. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito, o homem é espírito, alma e corpo. Então, o homem já tem ali uma semelhança e uma imagem de Deus, dividido em três partes. Deus é um ser em três personalidades. O homem é um ser em três personalidades, ou em três elementos. Quais são os elementos? Espírito, alma e corpo. O Deus é Pai, Filho e Espírito. Eu posso dizer que o homem é composto de corpo, alma e espírito, porque eu sou espírito, alma e corpo. E cada um desses tem a imagem de um dos seres da personalidade divina. Se você entender, prestar bem atenção, nós vamos clarear nossa mente para um assunto muito difícil, irmão. Muito difícil, que é a trindade, né? A personalidade, Pai, Filho e Espírito. Como pode três ser um? Como pode um ser três? Então, esta aula é propícia para nós entendermos isso. Então, o homem, ele é corpo, alma e espírito, e cada parte do homem vai ser a imagem de uma personalidade divina. Por exemplo, a minha alma é a imagem do Pai, porque a minha alma, a alma é a vida do homem, e o Pai é a vida, é o Criador de tudo. A paz do Senhor, irmão Val Oliveira. Então, a minha alma é a imagem do Pai. O meu espírito é a imagem do Espírito. O meu corpo é a imagem de Cristo. Por quê? Porque Cristo se tornou o meu corpo. Ele se tornou em forma do meu corpo. E eu vou ter o meu corpo em forma do corpo ressurreto de Cristo. Então, a alma aponta para o Pai, que é a vida, o Espírito aponta para o Espírito Santo e o corpo aponta para Jesus. Então, eu como ser humano, eu tenho a imagem de Deus. Na alma eu tenho a imagem do Pai. No Espírito eu tenho a imagem do Espírito Santo. E no corpo eu tenho a imagem do Filho. Então eu sou composto de três elementos. E Deus, ele fez isso em toda a esfera bíblica e a esfera do universo. Deus colocou três para que nós possamos entender que Deus é um, e Deus, ele é três. O apóstolo, olha Gênesis 1. Criou Deus no princípio os céus e a terra. Os céus está no plural, a terra está no singular. Então, uma terra e três céus. Também vai simbolizar Cristo. Deus, ele está apontando para a trindade.
Quando Deus cria uma terra e cria 3 céus, ele está dizendo assim: eu sou único e eu sou 3. Na terra ele é único, no céu ele é 3, porque existe 3 céus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, diz assim: eu conheço um homem, se no corpo eu não sei, se fora do corpo também não sei, mas que foi ao 3º céu e teve visões inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então, a Bíblia vai dizer que existe 3 céus. O 3 céus vai simbolizar, céu vai simbolizar a Trindade. Então, quando fala 3 céus, aponta para o Pai, Filho e Espírito Santo. Primeiro, segundo, terceiro céu, aponta para o Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Isaías, ontem nós falamos sobre ele, sobe, tem imagens do trono de Deus, ele vai ver os serafins cantando Santo, 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 que aponta para o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o céu aponta para 3. O céu aponta para 3, porque representa a Trindade. Amém? Então, Deus faz o homem à sua imagem. Então, o homem, a imagem de Deus no homem está alma, corpo e espírito. Alma, Pai. Corpo, Filho. Espírito, Espírito. E aí agora Deus vai também dizer: façamos o homem à nossa imagem, também à nossa semelhança. Agora, a semelhança fala de caráter, de personalidade. A semelhança fala de atributos morais, de atributos, de dons, algo que vai vir do Pai como caráter, e algo que vai vir do Filho como caráter, e algo que vai vir do Espírito pelo caráter. Então, Deus vai colocar no homem algo do Pai, algo do Filho e algo do Espírito. É por isso que ele diz a nossa semelhança. Ou seja, nós vamos ter, o homem vai ter a semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Irmão, antes de eu continuar aqui, eu quero falar algo aqui, eu acho interessante alguns irmãos, né? Quando a gente não está tendo almoçando a palavra, eles ficam perturbando a gente. Quanto que vai ter almoçando a palavra? Aí quando a gente faz, ele some, né? Mas é assim mesmo. Graças a Deus que ainda tem gente que gosta da palavra. Então, nós temos a semelhança do Pai, do Filho e do Espírito. Semelhança do Pai, do Filho e do Espírito. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Sobre a semelhança. Quando Deus sopra no homem, o homem vai ter a imagem, corpo, alma e espírito. É a imagem. E o homem vai ter a semelhança do Pai, a semelhança do Filho e a semelhança do Espírito. A semelhança do Pai. Qual é a semelhança do Pai? O que chama atenção para o Pai? O que o Pai tem de mais forte de personalidade? O que o Pai tem de mais forte de personalidade que ele vai colocar no homem que ele criou? O que o Pai tem de mais forte de personalidade que ele vai colocar no homem que ele criou? Aqui mesmo no versículo 26 vai dizer o que Deus vai colocar dele, do Pai. A semelhança do Pai no homem é essa. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todos os répteis. Então, a semelhança do Pai que vai para o homem é a autoridade. Deus colocou no homem a sua semelhança, a autoridade. O Pai, quando sopra nas narinas do homem, ele não dá somente vida, ele dá também a autoridade. É o princípio básico. Ele vai dizer: façamos o homem à nossa imagem, semelhança, e domine ele. Então, o homem original, ele tem autoridade. O homem em Cristo, ele tem autoridade. O homem cheio do Espírito Santo, ele tem autoridade. Deus não soprou só vida, Deus soprou vida e Deus soprou autoridade.
autoridade. Deus soprou autoridade. Junto com a vida, ele trouxe autoridade. Ele disse assim: e domine o homem, tenha autoridade na terra. Ele disse: tenha autoridade na terra. E o homem, ele se levanta com vida e com autoridade delegada por Deus. Ele vai dominar os peixes, ele vai dominar as aves, ele vai dominar a terra, ele vai dominar os animais, ele vai dominar todas as coisas. Estarão sujeitas debaixo dos teus pés, no controle das tuas mãos. Ele vai ter autoridade sobre todas as coisas. Então, a imagem do Pai no homem, a semelhança do Pai no homem, está na autoridade que o Pai delega a ele. Então, Adão tem autoridade. Ele tem tanta autoridade que Deus diz a ele: coloca nome nos animais. Então, os nomes que nós conhecemos hoje dos animais foi Adão que colocou. Por quê? Porque ali denotava, mostrava a autoridade que Adão tinha sobre aqueles animais. O leão chama leão porque Adão pôs o nome. A onça chama onça porque Adão pôs o nome. A serpente chama serpente porque Adão pôs o nome. E tem mais. Adão tinha autoridade sobre os peixes. Adão dizia: peixes, vem cá, e os peixes vinham. Adão tinha autoridade sobre as aves. A ave estava voando lá longe, o gavião estava lá longe. Adão falava: gavião, venha cá. Ele vinha, porque ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade. Os pássaros iam fazer ninho ali no seu quintal e ele dizia: não faça nessa árvore, faça na outra. E os pássaros obedeciam. Aleluia. Ele dizia aos peixes: passa desse rio para o outro. E os peixes saíam daquele rio que eles estavam e iam para outro, porque ele tinha autoridade. E nós vemos um resquício desta autoridade adâmica lá do princípio em Cristo. Lembra da passagem que Pedro aqui vai mostrar uma autoridade de Cristo? Aleluia. Lembra do episódio de Pedro, que Pedro pescou a noite toda e não pegou nada? E depois Jesus entra no barco de manhã e Jesus prega. Depois da pregação, Jesus olha para Pedro e diz assim: agora passamos para o mar alto. Vai debaixo da minha autoridade. Aleluia. Então Pedro obedece a Cristo e ele vai para o mar alto. Chegando lá, Cristo diz: agora lança a tua rede para a direita. E Pedro disse: mestre, eu pesquei a noite toda e nada peguei. Mas mediante a tua palavra eu lançarei a rede. Então ele lança a rede e a Bíblia diz que foram tantos peixes que quase que o barco afundou. Aleluia. Por quê? Porque Jesus está mostrando um pouco só da autoridade que ele tinha e da autoridade que Adão perdeu quando caiu. Porque Jesus está mostrando o controle, o domínio. Ele está dizendo: eu tenho a autoridade que Adão perdeu. Aleluia. Durante a noite, Pedro, que você estava pescando, eu estava orando. E eu estava ordenando aos peixes que não fosse para a tua rede. Porém, Pedro, quando você parou para me ouvir, me obedeceu, foi debaixo da minha autoridade, eu também dei autoridade aos peixes e disse: vem todos, pulem na rede de Pedro. Então isso é autoridade. Deus tinha autoridade. O Adão tinha autoridade sobre todos os animais. Lembra de Elias que escondeu no querite e Deus disse para ele: pode ficar tranquilo, porque eu já dei ordem aos corvos que te tragam carne e que te tragam pão. Aleluia. Por quê? Porque eu tenho autoridade. Quem perdeu a autoridade lá no Éden foi Adão, não foi Deus. Deus ainda tem autoridade. Porque eu já ordenei aos corvos que vão levar mantimento, porque eles estão debaixo da minha autoridade, da minha autoridade, da minha autoridade, a minha autoridade. Amém? Então, Deus, ele colocou no homem
original, isso, a autoridade. Deus colocou no homem original a autoridade. Então, quando nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, nós temos autoridade. Só que hoje a nossa autoridade, né, não deve ser só sobre coisas, pessoas. Nossa autoridade hoje, Jesus disse assim: eis que vos dou poder, todo o poder no céu foi me dado na terra, e eu vos dou o poder para pisar serpente e escorpião. Aleluia. Então eu te dou o poder, eu te dou a autoridade. Só que a nossa autoridade hoje não é para mandar no pássaro, no peixe, nas pessoas. A nossa autoridade hoje é para expulsar demônios. A nossa autoridade hoje é para delegar que as pessoas sejam libertas, curadas. Nossa palavra tem que ter autoridade. Nossa palavra tem que ter autoridade. Isso é uma semelhança que Deus nos deu. É falar e as coisas andar. É falar e as coisas serem feitas conforme a palavra que foi falada. Aleluia. Deus tinha autoridade sobre os corvos para mandar alimento para Elias. Deus tinha autoridade sobre Elias para ir para o ribeiro. E o próprio Elias tinha autoridade, porque quando você anda debaixo da autoridade de Deus, Deus vai te dar autoridade diante das pessoas. Deus vai te dar autoridade diante da situação adversa a qual você se encontrar. Então, quando você anda debaixo da autoridade de Deus, você automaticamente vai ter autoridade. Porque em 1 Reis 17, Elias disse: durante 3 anos e meio não vai chover. E o rei falou assim: mas o Baal, que nós servimos Baal, e Baal é o Deus da chuva, do clima, ele vai mandar a chuva. E mais se cumpriu a palavra do profeta, porque ele estava debaixo de uma nuvem de autoridade. E eu quero profetizar sobre a sua vida nesta manhã, nesta tarde, eu não sei nem que hora que é agora, mas eu quero profetizar a autoridade de Deus sobre a tua vida. Mas antes de profetizar a autoridade de Deus sobre a tua vida, eu quero dizer, se coloque debaixo da autoridade dele, se coloque debaixo da nuvem dele, se coloque debaixo da graça dele, se coloque debaixo do serviço dele, sai de debaixo da desobediência, sai de debaixo da rebelião, sai de debaixo da contenda, sai de debaixo do pecado, da fornicação, da mentira, do engano, e se coloca debaixo da obediência de Deus, porque Deus vai lhe dar a semelhança do Pai. Deus vai te dar a semelhança do Pai. Domine sobre as trevas, domine sobre os demônios, expulse o demônio, cure o enfermo, impõe as mãos para que as vidas sejam batizadas com o Espírito Santo. Deus está procurando homens que se coloquem debaixo da autoridade dele para ter autoridade sobre a terra. Está faltando homens de autoridade, está faltando pessoas de autoridade, está faltando pessoas que verdadeiramente você olha e diz assim: esse aí tem autoridade de Deus, esta aí tem autoridade de Deus. Mas eu quero profetizar: se coloque debaixo do poder dele, da mão dele, e receba a autoridade de Deus sobre a tua vida. Deixa de ser crente 6 horas, que liga para os outros pedindo oração. Você vai ter autoridade divina. Aleluia, aleluia. Deus te chamou para ter autoridade. Em Atos 19, a Bíblia vai dizer assim que alguns rapazes que não tinham autoridade foram expulsar um demônio. O demônio em alguém, é alguma pessoa, alguém que estava cheio de demônio. E esses jovens, eles chegaram e disseram assim: olha, deixa eu te falar, em nome do Jesus que o Paulo prega, eu te esconjuro, eu te expulso, demônio. E o demônio falou: mas espera aí, Jesus que Paulo prega eu conheço, Paulo
que prega Jesus, eu conheço, mas vocês, quem são vocês? Vocês estão debaixo da autoridade de quem? Quem lhes deu autoridade para mexer no ninho do capeta? Quem lhes deu autoridade para mexer com demônios? Quem lhe deu autoridade para expulsar demônios? Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas você, quem é você? Que autoridade você tem? Aleluia. Você está debaixo da autoridade de alguém para você ter autoridade? Aleluia. Você tem que se colocar debaixo da autoridade de alguém para você ter autoridade? Alabassurianda alabaia. Decomanassurianda alabaia. Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas você eu não conheço. Você não tem autoridade para me expulsar. Já pensou, irmão? Você sai para expulsar o demônio olha para você e fala assim, quem é você? Você está debaixo da autoridade de quem? Você presta obediência a quem? Quem é você? Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas você quem é? Que autoridade você tem para me perturbar? Aí Paulo olha para o demônio e diz assim, irmão, tem demônio do outro lado da tela rangendo os dentes para mim, mas eu não estou nem aí para ele. Aleluia, eu te repreendo em nome de Jesus. Sai! Que autoridade você tem? Que autoridade você tem? Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas você. Agora, tem um negócio. Como você não tem autoridade, não está debaixo de uma cobertura de Deus, você não está debaixo da cobertura de Jesus, você não está debaixo da cobertura de um pastoreio. Então, como você não está debaixo da cobertura do céu e da cobertura de um pastor, eu vou te dar uma surra. E a Bíblia diz que o demônio pegou e deu-lhe taca. Deu-lhe taca, apanhou do demônio, porque não tinha autoridade. O que está faltando? Está sobrando crente, está sobrando igreja, está sobrando pastor, mas está faltando autoridade. Está sobrando gente, está faltando autoridade. O que tem mais é igreja, mas não tem autoridade. Os demônios entram e saem da igreja sorrindo. Não tem oração, não tem jejum, não tem busca. A Bíblia diz assim que tem casta de demônio que sai com jejum e oração. Não tem oração nas igrejas. Os crentes chegam na igreja mascando chiclete 7h40. Que autoridade nós vamos ter? Que autoridade nós vamos alcançar? Nós estamos levando as coisas de qualquer maneira, vamos para a igreja como se fosse para o teatro, para o cinema, para a praça, para onde quer que seja, e acha acha que eu estou fazendo alguma coisa, pegar e cantar um hino todo desentoado no culto, pregar uma pregação cheia de aleluia, mais aleluia do que palavra verdadeira, pegar ali, contar um testemunho, um testemunho, uma derrota-munho, e eu acho que isso é muito. Eu acho muito pegar um microfone de uma igreja, pelo amor de Deus. Cadê a autoridade para expulsar o demônio? O demônio entra, sai, entra, sai, entra, sai. Antigamente o demônio, ele fazia de tudo para as pessoas não ir para a igreja. O demônio fazia de tudo, as pessoas não iam para a igreja. Não vai para a igreja, porque o demônio sabia que se a pessoa entrasse na igreja, alguém cheio do Espírito Santo colocava a mão, o demônio ia embora e a pessoa era liberta, e ela era limpa, ela era curada, ela era transformada. Mas hoje não, o demônio fala, vai, eu sei que não vai acontecer lá nada mesmo. Vai, pode ir para a igreja, vai lá, canta seus hininhos, vai lá, ouve a sua pregação, vai lá, abraça seus irmãos, dá um Pai do Senhor e volta. Por quê? Porque eu sei que não vai resolver nada, porque não tem ninguém de autoridade lá. Porque não tem ninguém que verdadeiramente tem comunhão com Deus. Pode ir, pode cantar, pode falar de Jesus, pode ir lá falar, Jesus, você. Jesus não é você. Tem umas composições que o próprio diabo faz pro crente, fala assim, toma aí, canta, vai fazer sucesso. Vai fazer sucesso, mas não abala o inferno. É o próprio diabo que está fazendo essas musiquinhas em que Jesus é você. Eu que sou homem, não sou tão velho, eu não gosto de ser chamado de você. Eu vejo membro da igreja me chamando de você, pastor, você. Pelo amor de Deus, se eu como homem não gosto de ser chamado de você, Jesus vai.
Jesus vai gostar de ser chamado de você? O Criador dos céus e da terra, você está cantando, Jesus, você, pelo amor de Deus, cria vergonha na cara. Respeite ele, tenha temor, tenha reverência. É por isso que o evangelho está como está. Nós estamos tratando Jesus como se fosse nosso vizinho da esquina. Que você chama de você. Eu tenho um asco de crente que chama os outros de você, de irmão da igreja. Tem jovem na igreja, irmão, tem idade de ser minha filha, filhos, eu chamo de senhor. É respeito, temos que respeitar. O diabo vai lá, não, vai lá, chama Jesus de você, não sei o quê, e vai embora. Que autoridade? Não tem autoridade. Precisamos resgatar essa semelhança de Deus. Precisamos resgatar essa semelhança divina. Esse dia um jovem da igreja, pastor, você, pelo amor de Deus, irmão, respeita. Não estou querendo ser nada não, mas respeita, pelo amor de Deus. Intimidade é essa de chamar as pessoas mais velhas de você? Isso é um cúmulo. Agora você vai entender onde eu quero chegar. Se eu não gosto de ser chamado de você, você está lá, Jesus, você, pelo amor de Deus, lava sua boca com sabão para chamar meu Deus de você. Nós precisamos resgatar a semelhança de Deus, a autoridade de Deus. E quem tem autoridade, ele fala pouco, não fala muito. Tem gente que conversa demais, mas não fala nada. A Bíblia diz que pecado há nas muitas palavras, nas muitas conversas. Quem tem autoridade não precisa. O irmão, o rei antigamente, ele não falava. O rei de antigamente, ele não falava, ele estendia o cetro. Se ele aprovasse, ele estendia o cetro. Se ele reprovasse, ele continuava com o cetro em pé. Vai, rei, o que o senhor acha? Eu vou ou não vou? Se ele estendesse, ele falava, vai. Se ele fazesse assim, não. O rei não fala muito, a autoridade não é falar grosso. Você! Não. Quem tem autoridade no olhar, ele fala. Tem gente que acha que a autoridade é falar grosso. Sou autoridade! Tem gente que acha que a autoridade é gritar. Irmã, você grita com o menino para ele arrumar a cama e ele não arruma. Não adianta, não é autoridade. Vai tomar banho, menina! E tem mais 2 horas que está gritando, 3 horas que está gritando, vai tomar banho, menino! E o menino não foi. Autoridade. Precisa gritar. Autoridade, irmão, está debaixo da autoridade de Deus. Só de você estar debaixo da autoridade de Deus e passar, alguém vai dizer, esse que passa por nós é santo homem de Deus. Essa que passa por nós é santa mulher de Deus. Isso é autoridade. Alabassuri anda alabaia. É você andar e as pessoas verem a autoridade de Deus na tua vida. É você olhar e as pessoas verem que você tem autoridade de Deus. Não é gritar, eu sou alguém de autoridade, não. A autoridade, ela não está nos meus lábios. A autoridade está na minha vida. Tem líderes que não têm autoridade. Tem membros que têm. Tem pessoas que têm mais autoridade do que pastores. Porque a autoridade não está delegada à minha função, a autoridade está delegada à minha regra de vida. A autoridade não é conquistada com óleo na cabeça, a autoridade não é conquistada com tempo de crente, a autoridade é conquistada por conduta e exemplo e modelo de vida.
Tem muita gente que quer autoridade, mas não quer, aleluia, estar debaixo da vontade de Deus e da humilhação de Deus. E sobre isso nós vamos falar na próxima aula. Isso é ter autoridade. Você não precisa falar. Você precisa estar, eu sou o pastor. Eu não preciso falar. Se o leão chega numa manada se o leão chega numa manada de bode, ele não precisa dizer, vocês correm porque eu sou leão, não. Ele não precisa falar, eu sou leão, ele só chega. Aquela manada de bode, de ovelha, sei lá, ele sabe que tem que correr porque chegou o leão. Ele só urra. Tem gente que chega na igreja, a gente vai perguntar, irmão, qual é o seu nome? Meu nome é pastor fulano. Pelo amor de Deus, irmão, quem tem que reconhecer você como pastor é os outros, não é você mesmo se auto-exaltar de pastor, de missionário, de obreiro, de cantor. Outro foi, qual é o seu nome? Meu nome é cantor fulano. Pelo amor de Deus, está no RG? Um dia nós estávamos na igreja lá em Cirilândia. Lá em Cirilândia. Nós estávamos num culto lá. Eu acho que foi sábado retrasado. Tem um sábado aí. Eu tava dirigindo o culto lá. E aí o cachorro entrou. O cachorrinho entrou dentro da igreja. Eu olhei para ele com a cara séria. Eu olhei para o cachorro com a cara séria. E falei assim, ó, se tu não for aceitar Jesus, tu volta agora. E o cachorro pegou, virou e foi. Isso é autoridade. O cachorro saiu na hora. Ele respeitou a palavra de ordem, palavra de autoridade. Até os animais respeitam quem tem autoridade de Deus. Até os animais respeitam quem tem a autoridade de Deus. O que é autoridade? Jesus falou, mandou os discípulos, vai lá, pega o jumentinho que está preso. Pega o jumentinho que está preso e manda trazer. Por quê? Porque quando alguém perguntar para onde vocês vão levar, fala, o mestre precisa dele. Isso é autoridade. Chegou lá, bateu palma, falou, o que vocês querem? Eu quero o jumentinho que está preso. Mas não pode. Pode, o mestre precisa dele, então pode levar. Se é o mestre que precisa, é Jesus, isso é autoridade. Ele nem precisou ir para aquilo que ele precisava vir. Nem precisou empenhar nada, nem precisou, isso é autoridade, é o nome Jesus. Jesus! É Jesus! Deixa eu falar outra coisa aqui, irmão, outra coisa também que nos dá crédito é o nosso nome. Nome. Se tem uma coisa que ninguém vai manchar, é o seu caráter. Calúnia não mancha caráter, fofoca não mancha caráter, mentira não mancha caráter, inveja não mancha caráter. Irmão, ninguém mancha caráter de ninguém. A única pessoa que pode manchar o próprio caráter é você mesmo. Você pode estar do outro lado do mundo. Se você é uma pessoa de caráter, alguém lá vai saber que você tem caráter. Agora, você pode estar do outro lado do mundo. É por isso, irmão, que não adianta mudar de cidade para resolver problema de falta de caráter. Não adianta mudar de estado para resolver problema de falta de caráter. A sua fama vai junto contigo. A sua conduta vai junto contigo. O mundo é pequeno demais. Então Jesus disse assim, manda trazer o jumentinho. Quando alguém pergunta, fala, o mestre precisa dele. Você sabe por que eu estou falando? É porque Jesus estava em Jerusalém e os gregos saíram lá da Grécia para vir ouvi-lo. Está em Lucas 12. Porque Salomão estava em Jerusalém e a sua sabedoria rompeu os limites do oceano.
E a rainha de Sabá veio de lá para cá para ouvir a sabedoria de Salomão, porque o seu caráter, ele vai longe. Os seus dons vai longe. A tua personalidade vai longe, para bem ou para mal. O cheiro de Cristo exala longe. Jesus não estava, mas alguém falou assim, peraí. É o Jesus, aquele que está curando, aquele que prega o reino. É ele, pode mandar o jumento ir, isso é autoridade. Você tem autoridade para comprar fiado? Você tem autoridade para ir no mercadinho do vizinho e falar, me vende aí para me pagar mês que vem? Você tem autoridade para pegar um dinheiro emprestado? Você tem. Você é alguém que alguém fala assim, nossa, o fulano paga certinho. Ou você é alguém que alguém diz assim, não empresta para o fulano não, porque ele não paga. Você tem autoridade? Alguém disse assim, pode mandar o jumento porque ele devolve. Pode mandar o jumento porque ele tem autoridade. Então o jumento foi autoridade, não ir. Outro dia ele diz assim para os discípulos, manda preparar a casa lá, mas os discípulos vão comer a Páscoa. Não levou dinheiro, manda preparar lá. Uai, mas não vai mandar o dinheiro do aluguel? Não vou mandar o dinheiro do aluguel não. Eu vou, por quê? Porque depois a gente paga. Depois a gente acerta. Essa autoridade, manda os discípulos, arruma lá, porque nós estamos chegando. Eu sei que nessa hora os glória a Deus somem. Até os crentes que estavam assistindo somem. Mas é assim, vai ficar gravado, depois eles acertem, né? Vai lá e arruma lá. Isso é autoridade. E a autoridade maior é ele montar no jumento, o jumento nunca ter sido montado, nunca ter sido amansado. O normal, o jumento ia jogá-lo no chão. O normal é que o jumento não ia respeitá-lo. O normal é que o jumento ia quebrar a sela, quebrar tudo. O normal é que o jumento ia refugar, mas na hora que ele sentou, o jumento amansou. Isso é autoridade. Você pegar jumento bruto e fazer ele ficar manso. Aleluia. Pegar jumento bruto e fazer ele ficar manso. Isso é autoridade. Aleluia. Aleluia. O jumento pensou em dar patada, mas ele não pôde, porque era Jesus que estava ali. Foi Jesus que montou. E Jesus tem autoridade. Se tem alguém que tem autoridade, é Jesus. O jumento pensava, eu queria quebrar tudo, mas eu não posso, porque quem está em cima de mim tem autoridade. Quem montou tem autoridade. Quem me mandou buscar tem autoridade. Alabassurianda alabaia. A minha mente de jumento era quebrar tudo, era largar tudo, era ir embora sem rumo, sem direção, sem ele nem beira. Na minha mente de jumento eu não queria saber de mais nada, mas aquele que me mandou chamar, aleluia, ele tem autoridade sobre a minha vida. Aleluia, irmão, deixa de ser um jumento birrento, deixa aquele que te mandou chamar controlar a tua vida, controlar a tua chamada, controlar teu ministério, controlar o teu espírito, controlar a tua alma, controlar a tua família. Deixa Jesus te guiar, deixa Jesus te levar, deixa Jesus te controlar. Aleluia, isso é autoridade, nós precisamos resgatar esta autoridade. O pai, eu tô parando aqui no pai, porque amanhã nós vamos falar sobre a semelhança do filho, tá? Cada dia nós vamos falar sobre a semelhança de um. Então, o pai, ele representa a autoridade. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus fez todas as coisas mediante a tua palavra, isso é autoridade. E disse ao homem, olha, você vai dominar os peixes, você vai dominar os animais, você vai dominar os répteis, isso é autoridade.
E essa autoridade é que precisa ser resgatada nos nossos dias, nas nossas igrejas, nas nossas famílias. Os filhos têm que voltar a obedecer os pais têm que voltar a ter autoridade em sua casa, tem que voltar. Antigamente os pais não precisavam nem estar gritando, eles só olhavam, os filhos sabiam o que o pai queria, respeitavam. Hoje, se brincar, os filhos batem nos pais. Então nós temos que resgatar esta autoridade, a autoridade que Deus nos deu. E esta autoridade que Deus deu, principalmente ao homem, ao servo de Deus, o homem tem que ter autoridade. Não é ignorância, não é jactância, não é soberba, aleluia. Tem que ter autoridade. Autoridade é falar e pronto, acabou. Mas para que nós venhamos ter autoridade, nós temos que ter uma conduta ilibada, uma conduta santa, uma conduta não em santidade 100%, porque nós nunca vamos conseguir, mas nós temos que ser exemplo e modelo. Como é que um pai vai aconselhar o seu filho a não prostituir se o pai é adúltero? Como é que o pai vai aconselhar a seu filho a andar na verdade se ele é mentiroso? A mãe ensina o filho, a filha. Olha, quando o mascate vier para cobrar o dinheiro, fala que a mãe não está. E a mãe está lá, está ensinando o filho a mentir. Como é que eu vou ter autoridade para falar, não minta? Eu levo essas coisas a sério, irmão. Tem coisa que eu não me atrevo a pregar, porque eu não vivo. Eu procuro consertar para um dia eu pregar. Mas tem coisas que não dá para nós falar se nós não viver. Nós temos que ter autoridade vivendo. Para mim, chegar na igreja e falar, eu quero que a igreja chegue mais cedo para orar, eu tenho que estar lá orando. Para mim, pregar amor, eu tenho que amar. Eu prego muito pouco, apesar que eu amo as ovelhas, mas do meu jeito, eu tenho que amar. Eu já vi gente respirando ódio, falando sobre amor na igreja. Já vi gente querendo matar os outros, falando que nós temos que amar, quase matando os outros. Eu já vi gente preguiçoso que não limpa uma igreja, mandando os outros limpar. Então eu não tenho autoridade se eu não fizer isso. Eu já vi gente falando que nós temos que ganhar as almas lá fora, mas nunca saiu para evangelizar, para fazer nada. É aí que morre tudo. Então eu tenho que ter autoridade onde eu vivo, onde eu estou. Aleluia. Se você é um gritador dentro da sua casa, se você resolve tudo nos gritos, você vai ter uma casa de gente doido, tudo gritador, tudo louco, porque é o que estão aprendendo com você. Então, você traz paz para o teu lar. Deus está falando com alguém aqui. Você traz paz para o seu lar, vivendo em paz. As pessoas vão ver em você uma paz. Então, você vai ter autoridade no silêncio. Você vai ter autoridade no silêncio. Então, que nós possamos entender que nós precisamos resgatar esta autoridade. Fala pouco, fala certo. Deus vai resgatar esta autoridade. Aleluia. Um dia o Jesus chegou na sinagoga e o diabo era o porteiro. Tem lugar que... Espera aí, rapidinho. Glória a Deus. Tem lugar eu esqueci já de falar o que era que eu ia falar. Tem lugar assim, tem lugar que o demônio é o porteiro. Jesus chegou na igreja, chegou na sinagoga, chegou lá, o demônio estava lá na porta. E o demônio disse para ele assim, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? O diabo não queria que ele entrasse na igreja. O diabo não queria que ele entrasse na igreja. O diabo barrou ele na porta e falou, o que temos nós contigo? O diabo era porta-voz de uma igreja toda. Então, aquela igreja não tinha autoridade. Quem tinha autoridade ali era o diabo.
Os irmãos da igreja não tinham autoridade, o diabo controlava, que mandava. O que tem de igreja que é o diabo que controla. O que tem de crente que é o diabo que controla. O diabo que manda. O diabo que comanda. O diabo que reina. O diabo que faz. E aí Jesus falou assim, não, peraí. Quem está no lugar errado aqui não sou eu. Agora você pensa, Jesus vai entrar na igreja, que é chamada casa de Deus, casa de oração, a casa do Pai. Jesus chega na igreja e o diabo é que quer controlar o negócio. Ele fala, não, aqui você não entra, aqui temos nós contigo. É até de assustar. O Satanás falando, o que nós temos contigo? Jesus foi e expulsou o demônio, pronto. Vai embora, Satanás. O que você está fazendo na portaria da igreja? O que você está fazendo na porta da igreja? É por isso que as pessoas não entram. É por isso que não... Irmão, nós temos que expulsar o demônio da porta das igrejas. Tem diabo, demônio na porta da igreja, impedindo as pessoas entrar. Impedindo Jesus entrar. Nós temos que expulsar esses demônios que estão na porta da igreja e impedindo Jesus entrar. É por isso que é tanta frieza, é por isso que é tanta mornidão, é por isso que tem igreja que parece cemitério. As pessoas entram mortas e saem embalsamadas. Não tem mais ressurreição espiritual. Não tem mais renovo espiritual. Aleluia, é defunto em cima de defunto. Aleluia, por quê? Porque não estão deixando Jesus entrar. Colocaram o diabo na porta para impedir que a glória de Deus venha se revelar no culto. Temos que expulsar esse demônio da porta. Temos que expulsar esse demônio da porta. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e entrar na minha, e ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei com ele. Ele está batendo na porta da igreja. Jesus está do lado de fora da igreja. E ele está dizendo, se alguém abrir, porque está todo mundo intertido nos shows. Estão todo mundo intertido nas anedotas, nas piadas. Está todo mundo intertido na confusão, na briga. Está todo mundo intertido. Com suas redes sociais. Celular dentro da Bíblia, não sabe se lê Bíblia, não sabe se estuda. Todo mundo intertido. E Jesus diz, eu estou batendo na porta. Se alguém, não precisa ser pastor não, pode ser qualquer um. Não precisa ser nem obreiro. Se alguém, um novo convertido aí, uma criança, se uma criança que tiver aí ouvir que eu estou batendo, eu entrarei e cearei. Mas eu estou batendo. Aqui Jesus ainda bate. Lá na outra é o diabo que está lá. O que o senhor quer? Aqui que o senhor não entra. Que estamos nós contigo. Que temos nós contigo? Ele está sendo porta-voz do pastor. Ele está sendo porta-voz dos obreiros, dos cantores, dos pregadores, dos missionários, dos evangelistas, da banda de música, do conjunto das irmãs, do conjunto dos irmãos, do conjunto dos jovens, do conjunto das crianças. Ele está sendo porta-voz de toda a pleiade da igreja, de toda a totalidade da igreja. O demônio está falando, que temos nós contigo? Ou seja, os pregadores da igreja não têm nada contigo, os cantores da igreja não têm nada contigo, os dirigentes da igreja não têm nada contigo, os dirigentes do departamento não têm nada contigo. Que temos nós contigo? As crianças não têm nada contigo, os jovens não têm nada contigo. O que você quer? O que você quer aqui? Tem lugar que Jesus até quer ir, só que tem um capeta na porta. É por isso que nós temos que colocar na porta gente de Deus. Tem um Satanás na porta
que é o porteiro e quer controlar quem entra e quem sai. Temos que limpar as portas. E Jesus diz, sai dele. Sabe o que acontece quando Jesus diz, sai dele? Quando Jesus diz, sai dele, a Bíblia Sagrada diz que o capeta caiu por terra, Jesus entrou, pregou, tinha um homem da mão mirrada. Isso é autoridade. Tinha um homem da mão mirrada, Jesus porque o diabo estava na porta, tinha um homem da mão mirrada. Olha que igreja legal. O diabo porteiro, o homem da mão mirrada obreiro. Isso é uma igreja legal, é por isso que Jesus não está. Você sabe o que é gente da mão mirrada? É gente avarento. Você sabe o que é gente da mão mirrada? É gente que não contribui. Você sabe o que é gente da mão mirrada? É gente que não oferta. Você sabe o que é gente da mão mirrada? É gente que não dizima. Sabe o que é gente da mão mirrada? É gente que não tem amor pela obra. Gente ruim. Gente avarento. Está vendo a obra afundando, mas está lá. Mas não contribui. Não ajuda. Não ajuda em nada. Tá vendo o barco afundando e tá lá. Tô nem aí. Mas interessante é que estão com a mão mirrada, mas estão lá. Não deixa de estar. Aleluia. E o diabo está lá na porta impedindo Jesus entrar, porque Jesus quer libertar. Porque a avareza, irmão, não é esperteza, é demônio. A avareza não é esperteza, é demônio. É normal que agora saia gente, é normal que agora ninguém fale nada, mas a avareza é demônio. Uma pessoa avarenta é um demônio que está ali. Não herdarão o reino do céu, ficarão de fora. Os avarentos ficarão de fora. Os avarentos não herdarão o reino do céu. Não é para menos, o diabo está na porta. Se o diabo é porteiro, por que um avarento não pode ser obreiro? Está vendo por que a igreja está morta? Sabe por que a igreja está morta? Deus não agradou de Caim ofertando, imagine nós. E quando eu falo, irmão, não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de amor à obra. Estou falando de dinheiro, não. Estou falando de amor à obra. Porque tem gente que não contribui porque quer ver a obra fechar. Tem gente que fecha o coração para ver o ministério indo abaixo. Só que eu falo, como Mardoqueu falou para Esther, Deus envia socorro de um lado ou de outro lado, de outro lado, mas aquele que tem a mão mirrada para a obra, aquele que não ajuda porque não quer, Deus cobra. Jesus entra, o diabo na porta. Que temos nós contigo? Jesus falou, eu quero curar alguém da mão mirrada hoje. É isso que eu quero curar alguém da mão mirrada. Isso é autoridade. Ele expulsa o demônio, tira o demônio da porta, liberta o homem e alguém vai dizer assim, aleluia,
Nossa, mas ele prega, não prega como os escribas, como os fariseus. Ele não prega como os escribas e como os fariseus, mas ele prega como quem tem autoridade. Ele entrou, expulsou o demônio da porta, curou o homem da mão mirrada, pegou o microfone e pregou com autoridade. Amém? Deus abençoe a tua vida, que você possa absorver esta palavra nesta tarde, que Deus possa falar ao teu coração mais. E amanhã nós estaremos de volta. Hoje nós falamos sobre a semelhança do Pai, que é a autoridade. Amanhã nós vamos falar sobre a semelhança do Filho. Amém? A partir das 11h30 estaremos aqui novamente com mais um Almoçando a Palavra.